Na escuridão, não tinha paz no meu coração, mas eu andava na escuridão, sem Jesus no meu coração. E agora eu sou feliz, e agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz e vivo a cantar com Jesus e mais ninguém. Só com Jesus e mais ninguém. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, pensa ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está na onde? Neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar, que Deus está neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a sua cruz. Mas o que tu precisa, conta pra Jesus. Se o inimigo vier te afrontar, dizendo pra você que no céu não vai entrar, ele está perdido por Senhor Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Amém, glórias a Deus, aleluia, Jesus. É maravilhoso glorificar o nome de Deus em público. Outrora, quando estávamos no pecado, nós não tínhamos vergonha de se drogar, de se embriagar, de prostituir, de andar seminu, de calção, sem camisa pela rua. E agora que estamos em Cristo, nós não devemos se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder da salvação. O Evangelho de Cristo, amados irmãos, ele deve ser pregado nos quatro cantos da terra. Aonde estiver almas, a palavra de Deus deve ser anunciada, amém? Abra comigo então a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, no versículo 1. Vou estar transmitindo uma breve palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-os a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?
E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, eles disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Ou é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Que palavra maravilhosa. Amados irmãos e queridos ouvintes que estão tendo reverência a esta palavra de Deus, porque não estou aqui pela minha vontade, mas pela vontade de Deus, porque a vontade do homem nesta hora é de estar, amados irmãos, acomodado em tua casa. Mas só que o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos retrata bem o tamanho do amor do Senhor Jesus pela humanidade. A palavra de Deus mostra como Jesus realmente, verdadeiramente amou e ama a humanidade. A Bíblia mostra que em pleno sábado, talvez no dia de folga, talvez poderia ser um dia de descanso para o Senhor Jesus e os seus discípulos, ele estava ali evangelizando em Cafarnaum, em pleno final de semana, enquanto muitos estão matando, roubando, prostituindo, adulterando, mentindo, idolatrando. Amados irmãos, o Senhor Jesus estava anunciando a palavra dele dentro de uma casa. E ele estava ali em plena cidade que ele já tinha sofrido rejeições. A Bíblia fala que outra vez entrou Jesus em Cafarnaum. Se a Bíblia fala outra vez, significa que ele já teve Cafarnaum antes. E antes dessa vez que ele esteve em Cafarnaum, ele já tinha operado grandes sinais. Ele já tinha operado grandes maravilhas. Ele já tinha curado paralíticos. Ele já tinha expulsado demônios. Ele já tinha libertado cativos. Ele já tinha ressuscitado mortos. Ele tinha operado sinais, prodígios e maravilhas. Porém, a palavra de Deus fala que uma certa vez o Senhor Jesus se entristeceu de tal modo com a cidade de Cafarnaum, com a cidade de Corazim e com a cidade de Betsaida, a ponto dele lançar em rosto as 3 cidades impertinentes, as quais cidades que ele já tinha operado grandes sinais. O povo de Cafarnaum, eles já tinham contemplado maravilhas, eles já tinham visto Jesus entrar no hospital e em seguida o enfermo sair curado. Eles já tinham contemplado Jesus entrar no lar e a tempestade acalmar dentro daquele lar. Eles já tinham contemplado Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Mas mesmo assim eles não creram. Mesmo assim eles não tiveram arrependimento. Mesmo assim eles zombavam de Jesus. Eles rejeitavam Jesus. Mas Jesus, pela tua misericórdia, ele voltou a ter com o povo de Cafarnaum. E a Bíblia fala, amados irmãos, que ao chegar naquela cidade, ele estava dentro de uma casa pregando. E a Bíblia fala que aquela casa estava lotada. Pessoas cercavam Jesus de todos os lados. E entre aquela multidão, estavam ali também alguns escribas e fariseus, ouvindo Jesus anunciando a palavra. E a Bíblia mostra que, enquanto Jesus pregava em Cafarnaum dentro daquela casa, alguém foi ter com um homem que estava em estado de paralisia. Alguém foi ter com um homem que estava com limitações físicas. E a Bíblia fala
que quando o Senhor Jesus foi ter com aquele homem, ele estava naquela casa pregando, e aqueles homens que sabiam do sofrimento daquele paralítico, aqueles homens que acompanhavam o sofrimento daquele homem que se tornou paralítico, porque ele não era paralítico de nascença. Esse homem aqui, amados irmãos, ele tinha nascido saudável, ele ia onde ele queria, ele, amados irmãos, ele trabalhava, ele estudava, ele tinha uma vida normal igual qualquer ser humano. Mas o dia mau pode vir sobre a vida do homem. Nem todo cego é cego de nascença, nem todo paralítico é paralítico de nascença, nem todo mudo é mudo de nascença, e nem todo surdo é surdo de nascença. A vida nos prepara surpresas desagradáveis, que muitas das vezes Deus quer nos livrar pelo poder da sua palavra, através de seus mensageiros, mas a dureza dos nossos corações impede que Deus nos livre do mal. A soberba, o orgulho, a exaltidão faz com que, amados irmãos e queridos ouvintes, nós endurecemos o coração para a palavra de Deus, e quando o mal chega sobre a nossa vida, ele nos pega de surpresa, repentinamente. E assim aconteceu na vida daquele homem paralítico que estava em Cafarnaum. Ele era um homem temente a Deus, ele era um servo de Deus, mas devido à soberba da vida, ele tinha se afastado dos caminhos, porque a Bíblia fala que o pecado causa divisão entre nós e o nosso Deus. E a gente vê que ele já foi um servo de Deus, a gente vê que ele já foi um pregador da palavra, porque quando eles quebraram o telhado e desceram o leito dele diante de Jesus, o Senhor Jesus chamou ele de filho. Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados. E o Senhor Jesus deixa bem claro na sua palavra que é filho de Deus aquele que faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Que nós amamos o próximo como a nós mesmos, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que nós não invejamos uns aos outros, que nós não matamos uns aos outros, que nós não defraudamos uns aos outros, que nós não cobiçamos a mulher do próximo, o carro, a casa, o servo. Mas aquele homem, por hora, ele vendo que o mundo proporcionava prazeres para a sua vida, ele distanciou-se do caminho do Senhor Jesus, e o mal veio sobre a sua vida, e quem estava em torno dele viu o sofrimento, mas eles não sabiam por que de tanto sofrimento. Mas aquele homem sabia o porquê aquele mal estava sobre a sua vida. Ele sabia que uma hora ou outra da sua vida ele se rebelou contra Deus. Uma hora ou outra da sua vida ele endureceu o coração para não ouvir a palavra. Uma hora ou outra da sua vida ele pensou que a vida dele era simplesmente dele, que ele podia fazer o que quisesse, que não ia ter colheita da sua semeadura. E é por isso que quando nós vemos aqueles homens colocando ele diante de Jesus, ele não pede nada, ele não pede Jesus a cura, ele não pede prosperidade, ele não pede para restaurar casamento, ele não pede nada a Jesus, ele simplesmente fica calado. Mas nós sabemos bem que assim como o Senhor Jesus sondou os pensamentos dos fariseus e dos escribas que ali estavam, o Senhor Jesus também já tinha sabido que aquele homem queria mesmo era o perdão divino, ele queria era o perdão de Deus. Porque às vezes, amados irmãos e queridos ouvintes, nós vemos uma pessoa sofrendo mal, e a gente fala: meu Deus, esse homem tem uma fé tão grande, ele é crente, ela é crente,
vai na igreja, anda com a Bíblia, prega para o povo. Por que vem esse mal? E por que o Senhor não livra do mal? Quem está em volta não entende o porquê daquele mal. Mas aquela pessoa que está passando pelo mal sabe a causa do mal que está sobre a vida dela. Ela sabe a raiz do mal. Mas enquanto aquela pessoa não reconhecer o que ela fez diante de Deus e dos homens, que provocou esse mal, ela continua sofrendo. Ela continua, amados irmãos, se defiando, indo de mal a pior. Mas quando o homem reconhece, como o filho pródigo reconheceu, como o Senhor Jesus falou na igreja dos Éfesos: lembrai vós onde caíste, arrependei-vos e volte ao primeiro amor. Quando o homem tem essa atitude diante de Deus, aí Deus entra com a cura. É aí que Deus entra com o milagre. É aí que Deus atende o anseio do coração. Mas quantos estão em estado de enfermidade neste momento? Quantos que estão com a sua vida indo de mal a pior e não entendem o que está acontecendo? Senhor, eu sou crente, eu tenho fé, eu congrego, eu sou cristão, eu creio na sua palavra, eu leio, eu medito. Porque estou passando por isso? Porque eu oro e tu não respondes. É que a palavra de Deus fala que quando o homem se arrepende, Deus perdoa os pecados. Mas quando nós estamos com o coração endurecido, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vanglória, e quando nós não reconhecemos as nossas falhas, a nossa pequenez diante de Deus, nós continuamos sofrendo aqueles males. E enquanto aquele paralítico, enquanto aquele homem não reconheceu os teus pecados, enquanto aquele homem não reconheceu tuas falhas, ele não recebeu o milagre do Senhor Jesus. E aquele povo que estava em volta dele não entendia. Em vez de Jesus curar ele, Jesus estava perdoando. Em vez de Jesus expulsar a enfermidade dele, Jesus estava pregando contra pecado. Eles começaram a razoar em seus corações. E aí Jesus, olhando para eles, falou: o que vocês acham mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, pega o teu eito e volta para a tua casa? E é claro, amados irmãos, que é mais fácil nós dizer ao paralítico: levanta e anda. Por que, irmão Márcio, é mais fácil? Porque a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus deu instruções aos discípulos, ele falou com os discípulos: vão de 2 em 2 e entre nas cidades e cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos, de graça recebestes, de graças vos dá. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir, o Senhor Jesus também falou: anunciar o evangelho a todo o povo e a toda criatura, e todos aqueles que crerem em mim e forem batizados serão salvos, e todos aqueles que não creem já estão condenados. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome porão a mão sobre os endemoniados e serão libertos. E falarão novas línguas. Então esse poder e autoridade de expulsar demônios e curar enfermos, o Senhor Jesus nos deu. Mas perdoar pecado é só Deus que pode. E os fariseus não entendiam que o Senhor Jesus era o próprio Deus em carne. Era o próprio Deus que se fez filho, que se fez homem por misericórdia, para alcançar o maior número de pecador arrependido possível. Então, quando eles viram Jesus perdoando o pecado do paralítico, eles acreditaram que era uma blasfêmia.
porque o único que pode perdoar pecado é Deus. Mas eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus, e muito menos eles sabiam que Jesus tinha também poder na terra de perdoar pecados. Então, logo após Jesus fazer por aquele homem o que o pai dele não podia fazer, o que o pastor não podia fazer, o que o papa não podia fazer, o que o baba orixá não podia fazer, depois dele fazer o que o ancião não podia fazer, depois dele fazer o que o bispo, que o apóstolo não podia fazer, que é perdoar pecado, aí Jesus fez o mais fácil, curou a enfermidade daquele paralítico, falou com ele: filho, toma o teu leito, levanta-te e anda, toma o teu leito e torna-te para a tua casa. E era pleno sábado, irmãos. Aí a gente vê os atuais cristãos dos dias de hoje, é dia de sábado, dia de domingo, não visita o hospital, não prega para o vizinho, não prega para o estranho, não visita o morador de rua, só quer fazer churrasco, comer gostoso, beber Coca-Cola e comer frango assado no domingo. E fala que ama a Deus, e fala que ama as almas, mas é mentira, é engano de Satanás, porque aquele que ama obedece a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala: ide por todo mundo e anunciar o evangelho a todo povo e a toda criatura. Ai, irmão, mas se eu pregar eles não crer, problema é deles. O Senhor Jesus falou que aqueles que crerem e for batizados serão salvos, e os que não creem já estão condenados. Mas a nossa função é pregar. Quem ama, avisa do mal. Quem ama, prega. Quem ama, ora. Quem ama, jejua. Quem ama, visita. E assim o Senhor Jesus fazia. Cafarnaum rejeitou Jesus, e Jesus estava lá de novo. Mas na atualidade é diferente. Todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo agora é profeta, é profetiza, mas não prega a palavra, tem medo de falar a verdade, e ser perseguido pelo vizinho, e ser perseguido pelo marido, pela esposa, fica preocupado com o que o homem vai achar. Você teria que ter vergonha de pecar contra Deus. Nós teríamos que ter vergonha de ser um cachaceiro, um drogado. Nós teríamos que ter vergonha de destruir a vida dos outros, e não vergonha de pregar a palavra, e não vergonha de glorificar o nome de Deus, e não vergonha de ter identidade de filho de Deus. É isso que o Senhor Jesus mostra. E nos dias de hoje, muitos se dizem ser filho de Deus, mas tem vergonha de assumir a identidade. Falam ter amor para o próximo, mas não prega para os vizinhos. Tem pessoas que estão tão apostatadas que nessa igreja abre mais com medo do coronavírus. O boteco está aberto, o prostíbulo está aberto, mas a igreja está fechada. Está com medo do coronavírus, está com medo do homem, está com medo do mal. E Jesus falou: não temas o que pode matar a carne, e não sabe o que fazer com o resto, mas temas a mim, que ainda hoje posso matar a tua carne e lançar a tua alma no inferno. Temas a Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que esse paralítico, após ter o pecado perdoado, ele foi curado. É por isso que talvez você ora e Deus não responde. É porque você é filho, e filho de Deus só recebe o que pede depois que arrepende. Você já viu como nós somos? Se o nosso filho nos entristeceu, faltou com respeito, nós colocamos ele de castigo. Aí ele vai lá e falou: pai, me dá R$5. Aí você olha para ele e fala: não, o arroz está pronto, tem carne na geladeira, tem pão no armário, tem leite, tem Toddy, tem café, pode comer à vontade, mas dinheiro eu não te dou.
Ou seja, a necessidade básica do seu filho você supre, mas aquilo que ele te pediu a mais você não dá. Aí você chega lá no centro, aí vem um mendigo, você não sabe se ele matou a mãe, se ele abusou da filha, o que levou ele para a rua. Se ele fez covardia com alguém, você não quer nem saber o que ele fez. Ele chega e te pede 10 reais. Você negou 5 reais para o seu filho, mas você dá 10 para aquele estranho que você não conhece. Sabe por quê? Você vai cobrar caráter, é de filho e não é de estranho. Quem é estranho, nós dá comida, nós dá água, nós dá roupa, mas nós não cobra caráter. Mas quando é o nosso filho, nós educamos da maneira que nós achamos correto, e assim é Deus com nós. Então nós vemos a diferença do paralítico de Cafarnaum e o paralítico de Betesda. O paralítico que foi lá em Betesda, em João capítulo 5, ele nem conhecia Jesus. Ele foi lá por causa dos anjos. Ele ficou sabendo que uma vez por ano os anjos desciam no tanque de Betesda e agitavam a água daquele tanque que estava no 5º andar. E sabendo assim ele então, ele ia lá todo ano, durante 38 anos. E ele também não era paralítico de nascença. O mal veio sobre a vida dele, que deu limites físicos para aquele homem. Mas quando ele soube que os anjos curavam, ele ia. Durante 38 anos, igreja, esse homem ia. Até que um dia Jesus compadeceu dele. E Jesus falou com ele: homem, o que tu queres? Aí ele olhou para Jesus e falou: Senhor, há 38 anos eu venho aqui, porque os anjos vêm e agitam as águas do tanque, e o primeiro que pula naquela água é limpo de qualquer lepra, de qualquer enfermidade, é curado de paralisia, cegueira, surdez, mudez, de qualquer mal. Mas toda vez que eu estou me aproximando do tanque, Senhor, alguém vem e me passa para trás. Alguém vem e passa na minha frente, e eu perco a cabeça. Aí Jesus, olhando para ele, falou: levanta-te, toma o teu leito e volta para a tua casa. Era também um dia de sábado. Não tem dia diferente para Deus abençoar o ímpio e para Deus abençoar o cristão. Mas só que tem as condições para cada um receber o teu milagre. O cristão, filho de Deus, ele tem que estar em obediência. Se ele tiver com algo na sua vida, Deus não dá o que ele pede. Mas o ímpio não. O ímpio, pela fé, pela humildade, ele recebe a bênção de Deus, mesmo sem arrepender de pecados. Aquele paralítico, então, assim como Jesus ordenou, ele levantou, pegou o seu leito e voltou para casa. Quando ele estava caminhando para casa, era sábado, e segundo a lei mosaica, ordenada por Deus, não podia trabalhar no sábado, não podia, amados irmãos, fazer nada no sábado. E os fariseus veem aquele paralítico passando com a cama nas costas, indo embora para casa. Quando eles veem aquele homem que outrora era paralítico, já curado, trabalhando no sábado, levando leite, eles olharam para ele e falaram: ei, aqui, não sabes tu que hoje é sábado e que não podes trabalhar no sábado segundo a lei de Moisés? E aquele homem olhou para eles e falou: aquele que me curou mandou levar o leito. E eles falaram: quem é que foi que te curou? Ele falou: eu não sei o nome dele. Ou seja, ele nem conhecia Jesus e foi curado. É por isso que nós vemos pessoas que não andam nos caminhos de Deus, recebendo livramento, recebendo cura, recebendo milagres, mesmo sem arrependimento de pecado, porque não é filho. Quando é filho tem que ter arrependimento, tem que voltar ao primeiro amor,
voltar às primeiras obras, tem que arrepender, tem que lembrar onde caiu, pedir perdão para Deus, pedir perdão para os irmãos. Aí Deus faz festa, aí o Pai faz a festa, vai matar o bezerro cevado, vai ter churrasco, vai ter festa nos céus. Então a Bíblia fala, amados irmãos e queridos ouvintes, que com o passar do tempo, aquele homem soube, aquele paralítico que estava em Betesda, que foi curado por Jesus, ele soube que ia ter um culto no templo, e que o homem que o tinha curado ia estar lá ministrando a palavra. E assim, então ele foi lá no templo, foi lá adorar. E quando ele chegou lá, ele ouviu uma pregação de arrependimento de pecados. Ele ouviu uma pregação, amados irmãos, de convenção, de salvação. E ali ele se aquebrantou. E a Bíblia fala que Jesus, então, fitando nele os olhos, falou: ei, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Então, às vezes, Deus faz um milagre na nossa vida, mesmo nós não tendo nos caminhos dele, para chamar atenção para o arrependimento, para nós se arrepender dos pecados, para nós ver o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer bem. O que o homem não pode fazer para nós, ele pode. Quando foge do controle do médico, quando foge do controle do advogado, não significa que fugiu do controle de Deus. E é esta palavra que Deus tem nesta manhã. Você, amado irmão, você que está passando por uma luta, um sofrimento, você que está com casa insolúvel na sua vida, você que está com a tristeza, com a enfermidade, com o mal que te possibilita de cultuar a Deus, com o mal que te possibilita de ter sua vida normal, examina a si mesmo, busca de Deus se você não está em falha. Talvez você proferiu palavras de ofensa a Deus, talvez você proferiu palavras de ofensa ao Filho, talvez você proferiu palavras de ofensa aos mensageiros da palavra de Deus, e hoje está sofrendo amargamente. Mas se tu arrependeres do teu pecado, se tu lembrares de onde caíste, arrepender dos teus pecados e voltar ao primeiro amor, o Senhor Jesus pode te dar aquilo que você mais almeja. Mas caso contrário, pelo que a Bíblia nos mostra, é só sofrimento e tristeza. Mas você que ainda nunca andou nos caminhos de Jesus, nem conhece o Evangelho, e está passando por algo impossível aos homens, você está com enfermidade, você está com problema na tua casa, na tua família, você está preso no vício, você quer ser livre desse vício, você já percebeu que isso está destruindo o teu corpo físico, o teu relacionamento familiar, o teu relacionamento entre amigos e irmãos. Você quer essa liberdade, mas não tem. Mas você pode pedir a Deus com fé, assim como aquele paralítico que estava em Betesda, que nem sabia o nome de Jesus, nem sabia quem era Jesus, foi curado. O Senhor Jesus também, Ele pode te libertar desse mal nesta manhã, porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Então guarde essas palavras em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém?